Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Abra o nosso coração e nossa mente para que possamos ouvir a Tua Palavra, possamos entendê-la, possamos crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Jeremias, capítulo 23, versículos 23 a 28, que diz assim: Eu sou o Deus que está em toda parte e não só num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmo que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo? Estimado irmão e irmã, à noite, quando olhamos para o céu, vemos muitas estrelas brilhantes, não é? Todas estão lá, mas somente uma estrela nos dá luz, calor e vida para o nosso planeta. Assim também Deus está falando para o seu povo que até as pessoas podem confiar em muitas coisas, mas somente um pode dar felicidade ao ser humano: Deus. Assim como somente o Sol é a estrela que ilumina, aquece e dá vida ao nosso planeta, assim somente Deus pode nos dar felicidade e paz que tanto almejamos. Somente Deus pode nos ajudar, abençoar, proteger, amparar, estar conosco nos bons e maus momentos, orientar as nossas vidas e, finalmente, somente Ele pode nos salvar e nos dar a vida eterna nos céus. Na época do profeta Jeremias, tinha um deus pagão chamado Baal, e muitos do povo de Deus deixaram Deus de lado para adorar e servir a este Deus falso. Alguns chegaram até a sacrificar seus próprios filhos ao Deus Baal. Deus fica extremamente chateado e bravo, porque Ele é o único Senhor, Deus, Criador de tudo, e as pessoas gostam a todo momento de trocá-lo por deuses inventados por eles mesmos. Por isso Deus diz assim no texto: Eu sou o Deus que está em toda parte, não somente num lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Deus está em toda parte. Ele sabe todas as coisas. Nada foge do seu controle. Isso tem o lado ruim e o lado bom. O lado ruim de Deus saber tudo é que Ele conhece todos os nossos pecados, até mesmo os nossos pecados mais secretos. Podemos esconder alguma coisa do mundo inteiro, mas nada pode ser escondido de Deus. Assim, só nos resta orar pedindo a Deus perdão por todos os pecados e tentar ao máximo resistir às tentações e não pecar. Por outro lado, Deus saber tudo o que se passa em nossas vidas tem um lado bom. Ele sabe tudo o que acontece conosco, sabe de nossas tristezas, sabe dos nossos problemas, de nossas angústias, de nossos medos. Ele sabe das coisas boas que acontecem em nossas vidas. Só que o saber de Deus não é só Ele saber. Ele sabe, pode e nos ajuda
quando estamos em necessidades. Deus já provou que nos ama tanto e quer nos ajudar quando resolveu o pior problema de nossas vidas, onde iríamos passar a eternidade. Por causa dos nossos pecados e maldades, nós deveríamos receber com justiça o castigo eterno de Deus no inferno. Mas por amor a nós, Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para, em nosso lugar, como nosso substituto, sofrer toda a ira e castigos de Deus lá naquelas 6 horas na cruz. E assim, recebendo a punição em nosso lugar, Jesus Cristo pagou os nossos pecados ou a nossa dívida com Deus, e na fé nele como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos dele, por graça e amor, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Os outros problemas desta vida, Deus vai nos ajudando a resolver até chegarmos aos céus. Deus faz uma acusação séria no texto de hoje para as pessoas que falavam em nome dele na época do profeta Jeremias e para as pessoas que também falam de Deus, de Jesus em nossos dias. Ele diz assim: eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmo que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Tem muita gente falando de Jesus no mundo de hoje. E tem muita gente falando de Jesus erradamente. Alguns afirmam que Jesus Cristo não é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Ele somente foi um mestre, um exemplo a ser seguido. Outros ensinam que Jesus é um curador de problemas materiais de saúde. Ensinam o povo a buscar a Cristo somente por interesse material e somente pensar nas coisas deste mundo. Fora os que falam em outros deuses, outros salvadores, outros mestres por aí. Existe uma enxurrada de mentiras sobre Jesus, sobre Deus, sobre Bíblia circulando por aí, tentando nos desviar da verdade única e infalível, resumida toda na Bíblia, no texto de João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Chamado irmão e irmã, a intenção de tantas mentiras estarem circulando por aí sobre Jesus, sobre Deus, sobre Bíblia, sobre fé, sobre céu, inferno, é tirar o foco de Cristo, da cruz, da vida eterna, dos pecados e fazer com que nos preocupemos apenas com esta vida passageira que vivemos. Deus nos diz no texto de Jeremias: eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça. Esta é a intenção, fazer com que nós cristãos nos envolvamos tanto com as coisas deste mundo que não tenhamos mais tempo para Deus, para a meditação da palavra de Deus, para a oração, para ir na igreja e vivamos em pecados. Que Deus nos dê sabedoria para sabermos discernir neste mundo o certo do errado, o bom do mal, o que é pecado e o que não é. Que Deus nos dê sabedoria para continuarmos a confiar em Cristo e vivermos a nossa fé nele, acima de todas as coisas. Deus quer nos conduzir por este mundo, mas é preciso termos os olhos e ouvidos atentos ao que Ele nos diz em Sua palavra. Deus quer nos ajudar em nossos problemas e aflições, mas é necessário termos uma atitude de oração, agradecendo e pedindo o que precisamos a Deus. Deus quer nos ter no céu, por isso é preciso permanecermos firmes na fé, na esperança e no amor em Cristo, como diz o autor de Hebreus no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa
e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém. Façamos a oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós temos a salvação. Te louvamos porque nós temos a Tua presença em nossas vidas. Te louvamos porque temos os céus. Não deixa, Deus, que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos afaste de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja. Que possamos continuar firmes na nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Cuida de nós esse dia, abençoa-nos e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.